verão na Antártica. A luz do dia, às vezes rara por aqui, revela um mundo que o homem só passou a conhecer nos últimos 200 anos. Na Antártica, a Terra não tem dono, nem nacionalidade. Aqui, pesquisadores do mundo inteiro formam uma grande comunidade com os olhos no amanhã. E é para a Antártica que nós vamos agora. Não pense que chegar ao continente mais ao sul do planeta é fácil, não. A nossa viagem é cheia de escalas. E a primeira parada é em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Vamos lá? Seguimos viagem, as equipes da TV Senado e da TV Câmara, no avião da Força Aérea Brasileira. A parada na cidade gaúcha é fundamental. A 50 quilômetros de Pelotas, na cidade de Rio Grande, fica a Estação de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro. A estação é uma parceria da Fundação Universidade Federal do Rio Grande com a Marinha do Brasil, que responde pela logística do programa. Todo mundo precisa passar aqui antes, porque nós somos o único órgão que possui o vestuário antártico, que é utilizado por todas as pessoas que vão para lá. Tudo pronto, o destino seguinte é Punta Arenas, já na pontinha da América do Sul. A principal cidade da Patagônia chilena fica a cerca de 1.200 quilômetros da região antártica. Assim, de Punta Arenas, já são menos de 3 horas de voo até lá. Por um acordo de cooperação, o avião da Força Aérea Brasileira parte do Chile direto para a base antártica chilena. Última parada antes de chegarmos à Estação Antártica Brasileira. Viajar para o continente gelado provoca emoções até em quem já está acostumado a vir para cá. Aos 78 anos, a aposentada Alice Klaus é a brasileira que mais voou para a Antártica até hoje. No total, já são mais de 110 viagens. Conhecida como Tia Alice, ela é voluntária no Programa Antártico Brasileiro há mais de 18 anos e nem pensa em parar. Quando eu volto à Antártica, eu continuo me emocionando. Agradeço a Deus a oportunidade e quando deixo a Antártica é como se eu não voltasse mais, porque um dia vai ser nunca mais. Agora falta pouco para a gente chegar à estação Comandante Ferraz, a estação brasileira aqui na Antártica. Hoje o dia está assim, parcialmente nublado, de vez em quando o sol aparece. A temperatura média é de 3 graus, considerada ótima para essa época do ano. E isso significa que a gente vai poder partir ainda hoje. O último pedaço da viagem é pelo mar. O continente antártico tem aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados, um tamanho comparável ao dos territórios do Brasil, da Argentina, da Bolívia, do Uruguai e do Chile juntos. E se hoje a Antártica parece tão diferente e distante do lugar onde vivemos, no passado não foi bem assim. Há centenas de milhões de anos, América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártica eram uma coisa só, mas foram se separando. À medida em que se aproximava do Polo Sul, este pedaço de terra foi ficando gelado. Ao mesmo tempo que a Antártica é um ambiente super produtivo, ela também é um ambiente inóspito, né? Então, por ser inóspito e ser isolado, né, dos continentes habitáveis, né, o homem só chegou lá 200 anos atrás aproximadamente. De
lá para cá, a Antártica desperta cada vez mais atenção de cientistas e autoridades de todos os cantos do globo. O continente gelado é considerado estratégico para o futuro. Os motivos não são poucos. O primeiro deles é este aqui, gelo. Em outras palavras, água puríssima. 90% da água doce do planeta está aqui na Antártica congelada, um bem precioso que em outras partes do mundo já começa a faltar. Outro grande motivo de interesse é o que pode estar escondido debaixo da neve e da terra escura. Especialistas calculam que o continente gelado seja rico em diversos recursos naturais, como petróleo, ouro, cobre e urânio. Com tantos interesses em jogo, em meados do século XX, alguns países começaram a reivindicar soberania sobre pedaços da Antártica. Para acabar com a polêmica, um tratado internacional entrou em vigor no início dos anos 60. Nele, os países se comprometem a só vir à Antártica para fins científicos e de paz. A ideia, tanto do tratado quanto do protocolo, é, na verdade, o estabelecimento de normas de utilização e de comportamento ético, moral, ao longo de atividades que são realizadas num ambiente que, teoricamente, não é de ninguém. O problema é que, independente do cumprimento do Tratado Antártico, o que é feito fora no resto do mundo tem consequências graves por aqui. E mudanças provocadas aqui podem gerar consequências ainda piores para o resto do mundo. Por quê? Veja na reportagem de Cláudia Diniz. Eu venho há 20 anos aqui, eu observava a geleira, era de um tamanho, hoje já não é do mesmo tamanho. O mar já não congela como antigamente, entendeu? Todo inverno o mar se congelava, você podia caminhar sobre ele, ir até as outras estações sobre ele. Agora até congela, mas é muito pouco, muito raro esse congelamento. A preocupação do pesquisador que trabalha na Antártica desde a década de 80 traduz bem o temor de cientistas de todo o mundo. É grande o impacto do aquecimento do planeta. O perigo está no céu sobre a Antártica. Sobre este imenso território, há o maior buraco da camada de ozônio do mundo. Já chegou a 27 milhões de quilômetros quadrados, mais de 3 vezes o tamanho do Brasil. Essa camada é que filtra os raios ultravioleta do Sol. Sem ela, as geleiras se desprendem e flutuam no oceano, até desaparecerem. Esse fenômeno é resultado do lançamento de gases tóxicos na atmosfera. O buraco na camada de ozônio também provoca câncer de pele em animais e no homem. A previsão dos pesquisadores ligados ao Departamento das Nações Unidas, que estuda as mudanças climáticas, é de que com o aumento crescente da temperatura do planeta, haverá também aumento do nível do mar, entre o mínimo de 20 centímetros e o máximo de 1 metro, consequência do desgelo nos polos. Em 10 anos, foi registrada a perda de 15 quilômetros quadrados de gelo da Antártica. Isso representa 3 vezes o tamanho do Distrito Federal. As primeiras vítimas do aquecimento são os animais e a flora do continente. Debaixo do gelo e no mar, há também centenas de espécies de algas. Olhando a Antártica de cima, a gente tem a impressão que é um ambiente desértico, sem produção. É gelo e pedra e rocha. Embaixo da água, a produtividade da Antártica é inigualável. Silvio Martins faz parte do Clube Alpino Paulista, que dá apoio aos pesquisadores. Os alpinistas indicam locais seguros para pesquisa e prestam socorro quando necessário. Trabalhando há anos na Antártica, Silvio lamenta o descaso dos que poluem e ameaçam este paraíso. Uma vez eu acampei num lugar que tinha uma gigantesca geleira e 2 anos depois, quando eu estive lá novamente, ela tinha desaparecido.
A humanidade finalmente teve uma ideia decente, que é de preservar este lugar para pesquisa científica. O Brasil é um dos membros consultivos do Tratado Antártico e nós temos uma presença importante aqui, já tem mais de 20 anos já, e isso é uma esperança para a Terra, na realidade, né? É uma esperança para o nosso planeta. É madrugada na estação Comandante Ferraz. Um som domina o ambiente. Os pedaços de gelo estalam em contato com a água. Sobrevoamos a base de Comandante Ferraz. Grande parte da ilha Rei Jorge ainda não está coberta de neve e deve chegar mais forte nos próximos meses. Por enquanto, a temperatura na região beira 0 grau, mas a sensação térmica é de 10 graus negativos. Toda essa área, um espetáculo da natureza, é fonte de estudo. Os cientistas que atuam na Estação Brasileira de Comandante Ferraz também estudam o gelo. Aquela geleira é um dos locais de pesquisa. As camadas de gelo acumulam os resíduos da atmosfera e conservam por milhões de anos. É estudando o gelo que os cientistas ficam sabendo o quanto o homem polui o meio ambiente. Alguns pesquisadores dizem que as mudanças climáticas alteram a temperatura das correntes marítimas e confundem os animais. Se perdem e vão parar em outros continentes. A ideia do nosso projeto é verificar se algum desses animais sofre esse tipo de influência e antes que ele morra a gente possa detectar que esse aquecimento está causando problema. No próximo ano, todo este território inóspito, frio, misterioso, vai se tornar campo de pesquisa de cientistas de vários países. 2007 será o Ano Polar, evento da comunidade científica internacional sem comparativo com nenhum outro nos últimos 50 anos. Foi graças a um encontro como esse que a Antártica não se tornou território de um único país. Não seguiu o padrão de regiões que são conquistadas por guerras. Aqui não são permitidos a caça, a pesca, a exploração mineral e o uso de armas até pelo menos 2048. É o que diz o Tratado de Madrid, assinado por 45 nações. Para os cientistas brasileiros, o Ano Polar será a oportunidade para trocar experiências. A ideia toda do Ano Polar Internacional é justamente colocar as pessoas em contato, procurando responder determinadas perguntas que vão ajudar a esclarecer aspectos que individualmente seriam impossíveis. Trabalhar aqui exige resignação, paciência. Entre abril e novembro, a neve cobre a estação. Depois de meses confinados, só mesmo a amizade entre os militares e pesquisadores compensa a saudade de casa. Eu acho que a maior experiência que a gente leva daqui é você respeitar, sabe, as menores coisas que tem, que coisa insignificante, por exemplo, lá em casa. Uma caixa de fósforo não tem importância, um parafuso não tem importância. Aqui tudo tem importância, entendeu? No Brasil você passa ao lado de milhares de pessoas, nem se importa. Aqui de manhã você levanta, vê um colega, o cara está sorrindo, então você fala, nossa, hoje está legal, sabe? A estação que acolhe pesquisadores e militares tem mais de 20 anos. Você vai conhecer melhor a base brasileira na Antártica no próximo bloco, com a repórter Ângela Brandão. O pinguim solitário parece nem se importar mais com a aproximação de humanos. Embora ainda sejamos minoria na região antártica, homens e mulheres já são presença constante por aqui. Há até quem tenha feito no continente gelado a própria casa. A pequena Isidora acaba de completar 5 anos. É o primeiro aniversário que ela passa na Antártica. Pergunto se ela gosta de viver aqui. Sim. Por qué? Porque me gusta la nieve y los pingüinos. Sim, por causa
causa da neve e dos pinguins, ela responde. Isidora é filha de Maurício, controlador de voo que veio com esposa e filhos para uma temporada de 2 anos na região antártica. Como ele, pelo menos outros 40 chilenos moram com as famílias na chamada Vila Las Estrelas. Trazer pessoas para viver aqui faz parte de uma estratégia de ocupação. Ainda na década de 40, o Chile já tinha reivindicado internacionalmente soberania sobre esse pedaço aqui da Antártica. Embora um tratado em vigor tenha congelado pedidos desse tipo até pelo menos 2048, os chilenos vão ficando por aqui para tentar assegurar no futuro o direito do país sobre esse chão. Atualmente, 45 países mantêm estações permanentes na Antártica. O Brasil é um deles, mas a estratégia de atuação brasileira é diferente da chilena. Nosso foco é investir em pesquisas. A Estação Antártica Comandante Ferraz foi inaugurada em 1984 e está situada na ilha Rei Jorge, no norte da região antártica. Em comparação com o continente, o endereço é privilegiado. A península é menos fria, tem ótima vizinhança, linda vista para o mar e facilidade de acesso. Hoje, a Estação Comandante Ferraz conta com mais de 2.200 metros quadrados de área construída. E se por fora ela parece só esse grande conjunto de containers, por dentro são 63 módulos, com capacidade para hospedar até 45 pessoas ao mesmo tempo. Mas o principal atrativo da estação são mesmo os laboratórios de pesquisa. Hoje, a investigação científica brasileira está focada principalmente em 3 áreas. Fazemos pesquisa na área de geofísica durante o ano todo, o INPE e o CPTEC. A parte de meteorologia também é realizada durante o ano todo, inverno. E durante o verão são realizadas pesquisas na área de biologia marinha, alguns animais, mamíferos aqui na área da estação. Agora, os cientistas brasileiros querem ir mais longe, até porque uma coisa são as ilhas antárticas, onde fica a estação brasileira. Outra completamente diferente é a Antártica continental. Imaginar o interior da Antártica, você tem que imaginar um deserto, só que branco e frio, onde não há vida, onde raramente em algumas pequenas ilhas de rocha você pode até encontrar alguns itens. Fora isso, você não vai encontrar nada. O professor Jefferson Simões se tornou, no final de 2004, o primeiro pesquisador brasileiro a chegar ao Polo Sul Geográfico, o ponto mais ao sul do planeta. Ele era o representante do Brasil na primeira expedição latino-americana com essa finalidade. Foram mais de 2.000 quilômetros de travessia antártica. De volta ao Brasil, o professor sonha agora em fazer o mesmo percurso em uma expedição 100% brasileira. Se Deus quiser, e esse é o grande sonho da comunidade, de parte da comunidade científica brasileira que trabalha na Antártica, principalmente meu, já no ano de 2007, 2008, realizar a primeira missão brasileira dentro do continente antártico. Por que 2007 2008? Porque esse ano vai ser um grande ano para a ciência polar do mundo. Vai ser o Ano Polar Internacional. Por causa do Ano Polar Internacional, o Brasil está correndo contra o relógio. É que para receber cientistas do mundo todo, a Estação Comandante Ferraz precisa de reparos. Os módulos apresentam ferrugem e corrosão nas partes externas, móveis quebrados, laboratórios em situação precária. A arquiteta Glivani faz parte do grupo de pesquisadores que desenvolveu o novo plano diretor da estação. A reforma que está sendo feita, a gente está fazendo uma adequação da estação, assim, tentando minimizar ao máximo o impacto ambiental. Então, a gente está ampliando só o necessário e fazendo uma otimização das instalações internas.
As reformas começaram no último verão. De acordo com os cálculos da CECIRM, a Secretaria da Comissão Interministerial para Assuntos do Mar, para deixar a estação pronta, o Brasil precisa investir 10 milhões de reais em 2006 e mais 8,3 milhões em 2007 e em 2008. Pelo menos para este ano, o dinheiro está garantido. Eu diria que os 10 milhões, eles representam uma quantidade de dinheiro maior do que nós recebemos nos 3 ou 4 últimos anos juntos. Então esse é um fôlego muito grande que foi decorrente de um esforço de vários setores governamentais. Mesmo com os recursos reduzidos, a Estação Brasileira na Antártica é hoje uma referência internacional, fruto do cuidado especial com que brasileiros tratam o meio ambiente por aqui. Mais detalhes na reportagem de Cláudia Diniz. A Antártica é o lugar mais frio do planeta. Em algumas regiões, só se vê gelo por todos os lados. A sobrevivência da equipe da Marinha, que guarda a Estação Comandante Ferraz, e dos pesquisadores, só é possível com o aquecimento. Sem o óleo diesel destes tanques, eles não teriam condições para enfrentar o frio. São 17 compartimentos. O mais novo já passou dos 10 anos de uso. A corrosão provocada pela maresia põe em risco a segurança da base. Há muita ferrugem entre os tanques, torneiras e canos. Esses tanques não aguentaram o peso por causa da corrosão e despencaram. Foi preciso improvisar com a madeira. Por pouco, não ocorre um acidente ambiental com vazamento de óleo. O responsável pelos tanques explica que é preciso substituir os cilindros e fazer uma cobertura para proteger da neve. A maior preocupação é com o meio ambiente. Qual o risco de um vazamento desses tanques aqui? O impacto seria de grandes proporções, tendo em vista que aqui é uma área ecológica, né, uma área que tem que ser preservada aqui na Antártica, e nós fazemos isso com muita segurança, né, tendo em vista a degradação que caso ocorra um vazamento de combustível. Sem recursos extras, a Marinha conta com a parceria da Petrobras, que já se comprometeu a realizar a substituição dos tanques. O combustível usado na estação também é doado pela empresa. A preocupação com o meio ambiente fez da Estação Brasileira referência em toda a Antártica. Na praia, os caminhos são demarcados com pedras para evitar a destruição das pequenas plantas que demoram até 100 anos para crescer. O cuidado vai além. Todo o lixo produzido aqui é separado. Cada um faz a sua parte, mas o responsável pelo programa ambiental recolhe todo o lixo seco, faz a compactação e encaixota para ser enviado de volta ao Brasil. Restos de comida são incinerados neste forno. O pessoal da Marinha também faz análises periódicas da água do mar, em frente à estação. Na água aqui a preocupação é com a quantidade de hidrocarbonetos devido aos tanques de combustível e a quantidade de bactérias devido ao sistema de esgoto que ocorre. Esse cuidado é tomado, haja vista a necessidade de verificar se nossa presença brasileira aqui efetivamente não causa impacto ambiental. É uma preocupação e atualmente nós somos considerados uma estação exemplo. Os pesquisadores contam com um navio de apoio oceanográfico Ari Rongel, da Marinha Brasileira. E é neste navio que a gente volta para casa. Nessa viagem de quase 4 mil quilômetros até o Rio de Janeiro, o navio enfrenta o mar mais perigoso do mundo. O Mar de Drake fica entre a Antártica e a América do Sul. É o trecho onde se encontram os oceanos Atlântico e Pacífico. As ondas chegam a 6 metros de altura. A tripulação precisa se segurar para não cair. Uma vez por ano, no mês de outubro, o Ari Rongel vai à Antártica levando alimentos, máquinas e pesquisadores.
Este navio é o único do arsenal da Marinha com capacidade para navegar entre blocos de gelo. Possui 2 helicópteros e laboratórios de pesquisa. Dados coletados no fundo do mar são trazidos para este laboratório, onde os pesquisadores analisam a quantidade de sal e a temperatura da água. O trabalho dos cientistas também ajuda nas operações navais. Eles podem tentar entender o comportamento da circulação dos oceanos, eles podem querer entender o vínculo que os oceanos possuem com a meteorologia, o comportamento das correntes, né? E nós podemos utilizar esses dados também para dar apoio às operações navais. 33 anos de mar e a responsabilidade de comandar o navio de apoio oceanográfico Ari Rongel. O comandante José Carlos Parente sente orgulho de participar da Operação Antártica. Eu acho que qualquer cidadão brasileiro que tenha a oportunidade de participar de um programa de Estado, como é o Programa Antártico Brasileiro, de levar a bandeira do Brasil para um continente tão distante, fazer pesquisa, apoiar essa pesquisa e gerar conhecimento que nos dias de hoje e no futuro serão conhecimentos importantes para nossas futuras gerações, é claro que eu me sinto muito orgulhoso disso. Aqueles que ficaram na estação só vão ter contato de novo com Ari Rongel no final deste ano. Serão pelo menos 7 meses de inverno rigoroso. Até lá, vão ficar tomando conta deste paraíso. É fim de verão na Antártica. A luz do dia, às vezes rara por aqui, revela um mundo que o homem só passou a conhecer nos últimos 200 anos. Na Antártica, a Terra não tem dono, nem nacionalidade. Aqui, pesquisadores do mundo inteiro formam uma grande comunidade com os olhos no amanhã. E é para a Antártica que nós vamos agora. Mas não pense que chegar ao continente mais ao sul do planeta é fácil, não. A nossa viagem é cheia de escalas. E a primeira parada é em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Vamos lá?
Seguimos viagem, as equipes da TV Senado e da TV Câmara, no avião da Força Aérea Brasileira. A parada na cidade gaúcha é fundamental. A 50 quilômetros de Pelotas, na cidade de Rio Grande, fica a Estação de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro. A estação é uma parceria da Fundação Universidade Federal do Rio Grande com a Marinha do Brasil, que responde pela logística do programa. Todo mundo precisa passar aqui antes, porque nós somos o único órgão que possui o vestuário antártico, que é utilizado por todas as pessoas que vão para lá. Tudo pronto, o destino seguinte é Punta Arenas, já na pontinha da América do Sul. A principal cidade da Patagônia chilena fica a cerca de 1.200 quilômetros da região antártica. Assim, de Punta Arenas, já são menos de 3 horas de voo até lá. Por um acordo de cooperação, o avião da Força Aérea Brasileira parte do Chile direto para a base antártica chilena. Última parada antes de chegarmos à Estação Antártica Brasileira. Viajar para o continente gelado provoca emoções até em quem já está acostumado a vir para cá. Aos 78 anos, a aposentada Alice Klaus é a brasileira que mais voou para a Antártica até hoje. No total, já são mais de 110 viagens. Conhecida como Tia Alice, ela é voluntária no Programa Antártico Brasileiro há mais de 18 anos e nem pensa em parar. Quando eu volto à Antártica, eu continuo me emocionando. Agradeço a Deus a oportunidade e quando deixo a Antártica, é como se eu não voltasse mais, porque um dia vai ser nunca mais. Agora falta pouco para a gente chegar à Estação Comandante Ferraz, a estação brasileira aqui na Antártica. Hoje o dia está assim, parcialmente nublado, de vez em quando o sol aparece. A temperatura média é de 3 graus, considerada ótima para essa época do ano. E isso significa que a gente vai poder partir ainda hoje. O último pedaço da viagem é pelo mar. O continente antártico tem aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados, um tamanho comparável ao dos territórios do Brasil, da Argentina, da Bolívia, do Uruguai e do Chile juntos. E se hoje a Antártica parece tão diferente e distante do lugar onde vivemos, no passado não foi bem assim. Há centenas de milhões de anos, América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártica eram uma coisa só, mas foram se separando. À medida em que se aproximava do Polo Sul, este pedaço de terra foi ficando gelado. Ao mesmo tempo que a Antártica é um ambiente super produtivo, ela também é um ambiente inóspito, né? Então, por ser inóspito e ser isolado, né, dos continentes habitáveis, né, o homem só chegou lá 200 anos atrás, aproximadamente. De lá para cá, a Antártica desperta cada vez mais a atenção de cientistas e autoridades de todos os cantos do globo. O continente gelado é considerado estratégico para o futuro. Os motivos não são poucos. O primeiro deles é este aqui, gelo. Em outras palavras, água puríssima, 90% da água doce do planeta está aqui na Antártica congelada, um bem precioso que em outras partes do mundo já começa a faltar. Outro grande motivo de interesse é o que pode estar escondido debaixo da neve e da terra escura. Especialistas calculam que o continente gelado seja rico em diversos recursos naturais, como petróleo, ouro, cobre e urânio. Com tantos interesses em jogo, em meados do século XX, alguns países começaram a reivindicar soberania sobre pedaços da Antártica. Para acabar com a polêmica, um tratado internacional entrou em vigor no início dos anos 60. Nele, os países se comprometem a só vir à Antártica para fins científicos e de paz. A ideia, tanto do tratado quanto do protocolo, é, na verdade, o estabelecimento de
normas de utilização e de comportamento ético, moral, ao longo de atividades que são realizadas num ambiente que teoricamente não é de ninguém. O problema é que, independente do cumprimento do Tratado Antártico, o que é feito fora no resto do mundo tem consequências graves por aqui. E mudanças provocadas aqui podem gerar consequências ainda piores para o resto do mundo. Por quê? Veja na reportagem de Cláudia Diniz. Eu venho há 20 anos aqui, eu observava a geleira, era de um tamanho, hoje já não é do mesmo tamanho. O mar já não congela como antigamente, entendeu? Todo inverno o mar se congelava, você podia caminhar sobre ele, ir até as outras estações sobre ele. Agora até congela, mas é muito pouco, muito raro esse congelamento. A preocupação do pesquisador que trabalha na Antártica desde a década de 80 traduz bem o temor de cientistas de todo o mundo. É grande o impacto do aquecimento do planeta. O perigo está no céu sobre a Antártica. Sobre este imenso território, há o maior buraco da camada de ozônio do mundo. Já chegou a 27 milhões de quilômetros quadrados, mais de 3 vezes o tamanho do Brasil. Essa camada é que filtra os raios ultravioleta do Sol. Sem ela, as geleiras se desprendem e flutuam no oceano, até desaparecerem. Esse fenômeno é resultado do lançamento de gases tóxicos na atmosfera. O buraco na camada de ozônio também provoca câncer de pele em animais e no homem. A previsão dos pesquisadores ligados ao Departamento das Nações Unidas, que estuda as mudanças climáticas, é de que com o aumento crescente da temperatura do planeta, haverá também aumento do nível do mar, entre o mínimo de 20 centímetros e o máximo de 1 metro, consequência do desgelo nos polos. Em 10 anos, foi registrada a perda de 15 quilômetros quadrados de gelo da Antártica. Isso representa 3 vezes o tamanho do Distrito Federal. As primeiras vítimas do aquecimento são os animais e a flora do continente. Debaixo do gelo e no mar, há também centenas de espécies de algas. Olhando a Antártica de cima, a gente tem a impressão que é um ambiente desértico, sem produção. É gelo e pedra e rocha. Embaixo da água, a produtividade da Antártica é inigualável. Silvio Martins faz parte do Clube Alpino Paulista, que dá apoio aos pesquisadores. Os alpinistas indicam locais seguros para pesquisa e prestam socorro quando necessário. Trabalhando há anos na Antártica, Silvio lamenta o descaso dos que poluem e ameaçam este paraíso. Uma vez eu acampei num lugar que tinha uma gigantesca geleira e 2 anos depois, quando eu estive lá novamente, ela tinha desaparecido. A humanidade finalmente teve uma ideia decente, que é de preservar este lugar para pesquisa científica. O Brasil é um dos membros consultivos do Tratado Antártico e nós temos uma presença importante aqui, já tem mais de 20 anos já, e isso é uma esperança para a Terra, na realidade, né? É uma esperança para o nosso planeta. É madrugada na estação Comandante Ferraz. Os sons dominam o ambiente. Os pedaços de gelo estalam em contato com a água. Sobrevoamos a base de Comandante Ferraz. Grande parte da ilha Rei Jorge ainda não está coberta de neve, que deve chegar mais forte nos próximos meses. Por enquanto, a temperatura na região beira 0 grau. Mas a sensação térmica é de 10 graus negativos. Toda essa área, um espetáculo da natureza, é fonte de estudo. Os cientistas que atuam na Estação Brasileira de Comandante Ferraz também estudam o gelo. Aquela geleira é um dos locais de pesquisa. As camadas de gelo acumulam os resíduos da atmosfera e conservam por milhões de anos.
É estudando o gelo que os cientistas ficam sabendo o quanto o homem polui o meio ambiente. Alguns pesquisadores dizem que as mudanças climáticas alteram a temperatura das correntes marítimas e confundem os animais. Se perdem e vão parar em outros continentes. A ideia do nosso projeto é verificar se algum desses animais sofre esse tipo de influência e antes que ele morra a gente possa detectar que esse aquecimento está causando o problema. No próximo ano, todo este território inóspito, frio, misterioso, vai se tornar campo de pesquisa de cientistas de vários países. 2007 será o Ano Polar, evento da comunidade científica internacional sem comparativo com nenhum outro nos últimos 50 anos. Foi graças a um encontro como esse que a Antártica não se tornou território de um único país. Não seguiu o padrão de regiões que são conquistadas por guerras. Aqui não são permitidos a caça, a pesca, a exploração mineral e o uso de armas até pelo menos 2048. É o que diz o Tratado de Madrid, assinado por 45 nações. Para os cientistas brasileiros, o Ano Polar será a oportunidade para trocar experiências. A ideia toda do Ano Polar Internacional é justamente colocar as pessoas em contato, procurando responder determinadas perguntas que vão ajudar a esclarecer aspectos que individualmente seriam impossíveis. Trabalhar aqui exige resignação, paciência. Entre abril e novembro, a neve cobre a estação. Depois de meses confinados, só mesmo a amizade entre os militares e pesquisadores compensa a saudade de casa. Eu acho que a maior experiência que a gente leva daqui é você respeitar, sabe, as menores coisas que tem, que coisa insignificante, por exemplo, lá em casa. Uma caixa de fósforo não tem importância, um parafuso não tem importância. Aqui tudo tem importância, entendeu? No Brasil você passa ao lado de milhares de pessoas, nem se importa. Aqui de manhã você levanta, vê um colega, o cara está sorrindo, então você fala, nossa, hoje está legal, sabe? A estação que acolhe pesquisadores e militares tem mais de 20 anos. Você vai conhecer melhor a base brasileira na Antártica no próximo bloco, com a repórter Ângela Brandão. O pinguim solitário parece nem se importar mais com a aproximação de humanos. Embora ainda sejamos minoria na região antártica, homens e mulheres já são presença constante por aqui. Há até quem tenha feito no continente gelado a própria casa. A pequena Isidora acaba de completar 5 anos. É o primeiro aniversário que ela passa na Antártica. Pergunto se ela gosta de viver aqui. Sim. Por quê? Porque me gusta a neve e os pinguinos. Sim, por causa da neve e dos pinguins, ela responde. Isidora é filha de Maurício, controlador de voo que veio com esposa e filhos para uma temporada de 2 anos na região antártica. Como ele, pelo menos outros 40 chilenos moram com as famílias na chamada Vila Las Estrelas. Trazer pessoas para viver aqui faz parte de uma estratégia de ocupação. Ainda na década de 40, o Chile já tinha reivindicado internacionalmente soberania sobre esse pedaço aqui da Antártica. Embora um tratado em vigor tenha congelado pedidos desse tipo até pelo menos 2048, os chilenos vão ficando por aqui para tentar assegurar no futuro o direito do país sobre esse chão. Atualmente, 45 países mantêm estações permanentes na Antártica. O Brasil é um deles, mas a estratégia de atuação brasileira é diferente da chilena. Nosso foco é investir em pesquisas. A Estação Antártica Comandante Ferraz foi inaugurada em 1984 e está situada na ilha Rei Jorge, no norte da região antártica. Em comparação com o continente, o endereço é privilegiado. A península é menos fria,
tem ótima vizinhança, linda vista para o mar e facilidade de acesso. Hoje, a estação Comandante Ferraz conta com mais de 2.200 metros quadrados de área construída. E se por fora ela parece só esse grande conjunto de containers, por dentro são 63 módulos, com capacidade para hospedar até 45 pessoas ao mesmo tempo. Mas o principal atrativo da estação são mesmo os laboratórios de pesquisa. Hoje, a investigação científica brasileira está focada principalmente em 3 áreas. Fazemos pesquisa na área de geofísica durante o ano todo, o INPE e o CPTEC. A parte de meteorologia também é realizada durante o ano todo, inverno. E durante o verão são realizadas pesquisas na área de biologia marinha, alguns animais, mamíferos aqui na área da estação. Agora, os cientistas brasileiros querem ir mais longe, até porque uma coisa são as ilhas antárticas, onde fica a estação brasileira. Outra completamente diferente é a Antártica continental. Imaginar o interior da Antártica, você tem que imaginar um deserto, só que branco e frio, onde não há vida, onde raramente em algumas pequenas ilhas de rocha você pode até encontrar alguns itens. Fora isso, você não vai encontrar nada. O professor Jefferson Simões se tornou, no final de 2004, o primeiro pesquisador brasileiro a chegar ao Polo Sul geográfico, o ponto mais ao sul do planeta. Ele era o representante do Brasil na primeira expedição latino-americana com essa finalidade. Foram mais de 2.000 quilômetros de travessia antártica. De volta ao Brasil, o professor sonha agora em fazer o mesmo percurso em uma expedição 100% brasileira. Se Deus quiser, e esse é o grande sonho da comunidade, de parte da comunidade científica brasileira que trabalha na Antártica, principalmente meu, já no ano de 2007, 2008, realizar a primeira missão brasileira dentro do continente antártico. Por que 2007 2008? Porque esse ano vai ser um grande ano para a ciência polar do mundo. Vai ser o Ano Polar Internacional. Por causa do Ano Polar Internacional, o Brasil está correndo contra o relógio. É que para receber cientistas do mundo todo, a estação Comandante Ferraz precisa de reparos. Os módulos apresentam ferrugem e corrosão nas partes externas, móveis quebrados, laboratórios em situação precária. A arquiteta Glivani faz parte do grupo de pesquisadores que desenvolveu o novo plano diretor da estação. A reforma que está sendo feita, a gente está fazendo uma adequação da estação, assim, tentando minimizar ao máximo o impacto ambiental. Então, a gente está ampliando só o necessário e fazendo uma otimização das instalações internas. As reformas começaram no último verão. De acordo com os cálculos da CECIRM, a Secretaria da Comissão Interministerial para Assuntos do Mar, para deixar a estação pronta, o Brasil precisa investir 10 milhões de reais em 2006 e mais 8,3 milhões em 2007 e em 2008. Pelo menos para este ano, o dinheiro está garantido. Eu diria que os 10 milhões, eles representam uma quantidade de dinheiro maior do que nós recebemos nos 3 ou 4 últimos anos juntos. Então, esse é um fôlego muito grande que foi decorrente de um esforço de vários setores governamentais. Mesmo com os recursos reduzidos, a estação brasileira na Antártica é hoje uma referência internacional, fruto do cuidado especial com que brasileiros tratam o meio ambiente por aqui. Mais detalhes na reportagem de Cláudia Diniz. A Antártica é o lugar mais frio do planeta. Em algumas regiões, só se vê gelo por todos os lados. A sobrevivência da equipe da Marinha, que guarda a estação Comandante Ferraz, e dos pesquisadores,
só é possível com o aquecimento. Sem o óleo diesel destes tanques, eles não teriam condições para enfrentar o frio. São 17 compartimentos. O mais novo já passou dos 10 anos de uso. A corrosão provocada pela maresia põe em risco a segurança da base. Há muita ferrugem entre os tanques, torneiras e canos. Esses tanques não aguentaram o peso por causa da corrosão e despencaram. Foi preciso improvisar com a madeira. Por pouco, não ocorre um acidente ambiental com vazamento de óleo. O responsável pelos tanques explica que é preciso substituir os cilindros e fazer uma cobertura para proteger da neve. A maior preocupação é com o meio ambiente. Qual o risco de um vazamento desses tanques aqui? O impacto seria de grandes proporções, tendo em vista que aqui é uma área ecológica, né, uma área que tem que ser preservada aqui na Antártica, e nós fazemos isso com muita segurança, né, tendo em vista a degradação que caso ocorra um vazamento de combustível. Sem recursos extras, a Marinha conta com a parceria da Petrobras, que já se comprometeu a realizar a substituição dos tanques. O combustível usado na estação também é doado pela empresa. A preocupação com o meio ambiente fez da estação brasileira referência em toda a Antártica. Na praia, os caminhos são demarcados com pedras para evitar a destruição das pequenas plantas que demoram até 100 anos para crescer. O cuidado vai além. Todo o lixo produzido aqui é separado. Cada um faz a sua parte, mas o responsável pelo programa ambiental recolhe todo o lixo seco, faz a compactação e encaixota para ser enviado de volta ao Brasil. Restos de comida são incinerados neste forno. O pessoal da Marinha também faz análises periódicas da água do mar em frente à estação. Na água aqui a preocupação é com a quantidade de hidrocarbonetos devido aos tanques de combustível e a quantidade de bactérias devido ao sistema de esgoto que ocorre. Esse cuidado é tomado, haja vista a necessidade de verificar se nossa presença brasileira aqui efetivamente não causa impacto ambiental. É uma preocupação e atualmente nós somos considerados uma estação exemplo. Os pesquisadores contam com um navio de apoio oceanográfico Ari Rongel, da Marinha Brasileira. E é neste navio que a gente volta para casa. Nesta viagem de quase 4.000 quilômetros até o Rio de Janeiro, o navio enfrenta o mar mais perigoso do mundo. O Mar de Drake fica entre a Antártica e a América do Sul. É o trecho onde se encontram os oceanos Atlântico e Pacífico. As ondas chegam a 6 metros de altura. A tripulação precisa se segurar para não cair. Uma vez por ano, no mês de outubro, o Ari Rongel vai à Antártica levando alimentos, máquinas e pesquisadores. Este navio é o único do arsenal da Marinha com capacidade para navegar entre blocos de gelo. Possui 2 helicópteros e laboratórios de pesquisa. Dados coletados no fundo do mar são trazidos para este laboratório, onde os pesquisadores analisam a quantidade de sal e a temperatura da água. O trabalho dos cientistas também ajuda nas operações navais. Eles podem tentar entender o comportamento da circulação dos oceanos, eles podem querer entender o vínculo que os oceanos possuem com a meteorologia, o comportamento das correntes, né? E nós podemos utilizar esses dados também para dar apoio às operações navais. 33 anos de mar e a responsabilidade de comandar o navio de apoio oceanográfico Ari Rongel. O comandante José Carlos Parente sente orgulho de participar da Operação Antártica. Eu acho que qualquer cidadão brasileiro que tem a oportunidade de participar de um programa de Estado, como é o Programa Antártico Brasileiro, de levar a bandeira do Brasil para um continente tão distante, fazer pesquisa, apoiar essa pesquisa e gerar conhecimento que nos dias de hoje, no futuro, serão conhecimentos importantes para nossas futuras gerações, é claro que eu me sinto muito orgulhoso disso. Aqueles que ficaram na estação só vão ter contato de novo com Ari Rongel no final deste ano. Serão pelo menos 7 meses de inverno rigoroso. Até lá, vão ficar tomando conta deste paraíso.
Antártica.